Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar sobre pseudônimo. Se é uma coisa boa de usar, por que os autores usam. E assim, eu já adianto que não tem nada muito uau pra falar sobre isso. Pseudônimo é algo que muitos autores já usaram e vêm usando por motivos diferentes, seja por gosto, seja por necessidade, seja porque de alguma forma isso vai ajudar na carreira. Então, por exemplo, é uma pessoa que todo mundo que vai falar de pseudônimo assim acaba citando é a J.K. Rowling. A J.K. Rowling, quando ela lançou Harry Potter, que é uma série de literatura fantástica, em muitos lugares assim, o mercado literário na literatura fantástica ele tem uma aceitação maior de homens do que de mulheres. E aí J.K. acaba sendo um pseudônimo neutro, né? Porque não dá pra você identificar que é uma mulher. E ela acabou lançando, então, como J.K. para poder não ter a rejeição da grande parte do público de literatura fantástica que talvez não leria uma obra fantástica escrita por uma mulher. Mas, por exemplo, a Alemanha é um país onde o mercado literário da fantasia ele tem uma abertura, assim, maior para as mulheres. Então lá ela lançou Harry Potter como Joanne K. Rowling, porque lá não tinha a necessidade de fazer um pseudônimo neutro. E a outra história da J.K. Rowling com o pseudônimo é os livros O Chamado do Cuco, que é uma série de livros policiais, que a J.K. lançou com o pseudônimo de Robert Galbraith, porque já foi depois dela ser essa autora famosa que ela é hoje em dia, e aí com esse pseudônimo ela acabou escondendo toda a pressão e todas as expectativas que vêm com o nome dela agora como essa autora famosa. Então foi um outro motivo diferente, né, até talvez oposto ao primeiro motivo dela de usar pseudônimo. E também ambos são válidos. Uma outra história de mulher que usou pseudônimo, no caso não neutro, mas masculino, foi o autor George Sand, que é uma autora francesa que usava esse pseudônimo masculino. Ela escrevia lá no século XIX, então você ainda tinha muitos espaços fechados para as mulheres, inclusive o espaço literário. O nome verdadeiro da autora era Amandine Dupin, e ela assinou como George Sand para poder possibilitar mesmo a publicação dos livros dela com uma aceitação, né, para fugir do preconceito que seria se uma mulher lançasse um livro. E ela chegou inclusive a usar roupas masculinas para ir em eventos assim, encontros literários, bibliotecas que eram considerados espaços masculinos. Então ela era assim super afrontosa e acabou sendo a primeira mulher na França a viver de direitos autorais. Um outro caso de pseudônimo mais recente e brasileiro e também por motivos diferentes dessas duas autoras é a Andrea Kilmore, que lançou esse livro aqui acho que em 2015, Bom Dia Verônica. É um livro lançado pela Dark Side aqui. E assim, ninguém sabe quem é essa autora, ou se é uma autora ou um autor, mas é uma pessoa que diz que teve uma história assim com a polícia e aconteceu alguma coisa que a pessoa não pode se revelar. E o que eu acho interessante nesse pseudônimo, Kilmore. E é um livro de terror e brutal, assim. Não sei se é terror ou suspense, mas enfim. Kilmore significa, tipo, matar mais, alguma coisa assim. Então é um pseudônimo que, além de esconder a autoria do livro, acaba também compondo a imagem dessa autora. Um caso também, dessa vez, não é de autora de livros, é o caso da Nina Simone, que era cantora, musicista, né? Ela começou a se apresentar sem os pais dela poderem saber, então por necessidade, ela adotou o pseudônimo de Nina Simone. Eu esqueci agora qual era o nome verdadeiro dela. Era Eunice alguma coisa. E aí ela adotou Nina Simone para poder fazer os shows sem os pais dela saberem que era ela que estava lá se apresentando. Então é um outro caso assim de pseudônimo para esconder a autoria, mesmo não sendo na literatura. E assim, na literatura ou em qualquer forma de arte existem então vários motivos para se usar pseudônimo. Também tem casos de autores que, vivendo sob governos totalitários, usaram pseudônimos para fugir da censura. E casos mais leves, assim, se você não gosta do seu próprio nome, ou se você tem um nome muito parecido com o nome de algum autor famoso. Sei lá, por exemplo, Gabriel Garcia Marques é um nome comum. Então, se você se chamar Gabriel Garcia Marques e assinar o seu livro como Gabriel Garcia Marques, tipo, nem ninguém vai achar os seus livros. Então, é um motivo para usar pseudônimo. Ou se você tiver um nome comum demais,
Coisas assim. O pseudônimo, ele não te atrapalha a registrar a sua obra, por exemplo, você pode registrar com um pseudônimo. Você, em concursos literários também, eu acho que eu nunca vi nenhum que não aceitasse pseudônimo. E publicando por editora ou publicando independente, não tem nenhum problema você assinar com um pseudônimo. Então, se você achar necessário, use um pseudônimo. Se você não achar necessário ou se você não quiser, não use um pseudônimo. Ah, e aproveitando, se você nunca assistiu meu vídeo de 50 fatos sobre mim, que eu falo que meu nome é Vlange Kendê de verdade, então é isso, meu nome é Vlange Kendê de verdade, não é um pseudônimo. Eu já pensei em usar pseudônimo, porque eu acho que Vlange Kendê é um nome muito difícil. Eu também já pensei em assinar como Vlange Oliveira, porque aí ficaria só um nome difícil e não dois. Mas sei lá, é tão artístico, eu acho. Mas uma coisa que eu fiz foi não colocar meu nome no meu canal. Porque eu pensei que se eu botasse Vlange Kendê, as pessoas não iam saber escrever e ia ficar difícil. Mas as pessoas também não sabem muito escrever fixomos na hora que eu falo assim. Mas tem dado certo, é isso que importa. E aí me diz se você usa um pseudônimo ou já pensou em usar. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você está chegando agora. Na descrição tem link para os meus livros, para os meus cursos de escrita, para minhas redes sociais. E até a próxima!